Um levantamento feito pela Abracel, que é a associação que representa os bares e restaurantes da região metropolitana de Campinas, mostra que no mês de maio, 28% dos estabelecimentos estavam inadimplentes. Os dados, porém, mostram que o número de estabelecimentos com contas atrasadas é menor do que dos 31% verificados em abril, por conta da renegociação de dívidas. O levantamento aponta que 62% dos comércios devem impostos, como PIS, COFINS, parcelas do Simples e até imposto de renda. Em outra ponta, o aluguel atrasado corresponde a apenas 15% das dívidas em atraso. A aposta do segmento para fugir da inadimplência é a renegociação das dívidas. A associação buscou alternativas junto ao governo federal e um dos exemplos de benefício foi a sanção da medida provisória que ampliou de 4 para 6 anos o prazo para pagar empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Esse vai ser um dos assuntos que nós vamos conversar agora aqui no Estúdio CBN com o presidente da Abracel, da RMC, Matheus Mazon, mas também vamos falar de notícias positivas, porque o número de contratações no mês de junho aumentou bastante e no acumulado do primeiro semestre do ano, mais ainda. Matheus Mazon, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Opa, Marco, tudo bom? É um prazer poder falar com vocês aí da CBN. Tudo bem contigo? Tudo certo. Bom, vamos falar então primeiro desses números positivos, né? Acabou surpreendendo a Abracel essas contratações aí de 3.326 novas vagas, né? Um saldo positivo desde janeiro. E em junho, a alimentação fora do lar gerando 405 empregos. Como que a Abracel entende esses números? Esse mês foi mais do que 10% de todo o acumulado do ano, né? Então, a gente aí, só alimentação fora do lar gerar 405, né? Juntando com hotelaria, 452 vagas, é muito positivo. A gente vem comentando que o setor está se ajustando, as margens estão ainda difíceis, até como você estava comentando, né? Tem muita gente que está no equilíbrio, muita gente ainda tomando prejuízo, mas a perspectiva é positiva. A gente está tendo consumo, as contas estão começando a se equilibrar com relação à inflação, etc. Muita gente aí que sobreviveu, mas está financeiramente conseguindo se equilibrar. Então isso acaba refletindo em contratação. A gente tem o público vindo demandar, os estabelecimentos conseguindo se organizar, e aí a primeira coisa que o bar, o restaurante, ele faz vou trazer gente para trabalhar, para conseguir atender essa mão de obra. Então esse saldo é bem positivo e estamos bem confiantes aí que essas contratações vão continuar acontecendo até o final do ano. Pois é, se a gente está falando de um semestre, né, Matheus? Claro que junho foi o boom, porque, né, tem mais público mesmo, né? A gente já está acostumado a ver essa sazonalidade, né? Mas Sim. se a gente está falando desde janeiro, ou seja, um crescimento muito grande, significa que o setor já se recuperou depois de tantos momentos difíceis, né? Tantas vezes você conversou com a gente aqui sobre os efeitos da pandemia, por exemplo, que muitos restaurantes tiveram que fechar a porta. Como que você vê, né, esses números e esse crescimento tão alto assim? A que fatores que se devem? A gente faz uma análise bem criteriosa desses indicadores, das pesquisas que a gente tem, para a gente cruzar um pouco de dados e entender o real raio-x dos estabelecimentos, né? Quando a gente analisa esses números, a gente vê que da parte de faturamento, ou seja, da demanda do público voltar, a gente fazer vendas, né, a gente fazer receita, muitos estabelecimentos já voltaram e a grande maioria já está com patamares acima do que era pré-pandemia. Então, está tendo demanda e o setor está conseguindo atender essa demanda e esse é o principal reflexo do número de contratações, né? O pessoal vem, contrata os freelancers, contrata os funcionários em período de experiência, e aí quando ele registra esses funcionários, a gente está vendo que está aumentando as equipes e está os estabelecimentos vendendo mais, vamos colocar isso. Esse é o principal fator. Ainda a gente tem um outro indicador que é a parte de custos, né, que vai dar os números de equilíbrio financeiro, de quem ainda não está performando acima do break-even, etc., porque a gente ainda tem uma pressão de dívida, de juros dos capitais levantados, que ainda está fazendo com que muita gente sofra.
Mas o papel aí do empresário que está nessa situação, ele tem que entender que ele vai ter que trabalhar em como resolver essa questão da margem, mas ao mesmo tempo fazer contratações, porque se ele não tem a receita entrando, ele não consegue ter o faturamento para pagar as dívidas que ele teve de pandemia. Então, o resultado é positivo. A quantidade de empregos mostra que o pessoal está conseguindo tirar os reflexos negativos da pandemia. Ainda tem muita gente que está com margem negativa, mas se essa tendência continuar até o final do ano, com certeza a gente vai falar de outro cenário completamente diferente do que a gente tinha um tempo atrás, que a gente vinha sempre conversando. E quando nós falávamos, né, sobre essas dívidas, sobre a falta de público, a gente via estabelecimentos fechando. Agora, essa renegociação por meio do Pronamp, as empresas, né, os bares e restaurantes têm se mantido abertos, já mudou a curva nesse caso, Matheus? Exatamente, já está mudando a curva, sim. A gente estava com o custo do capital alto, sem um horizonte de aumento de receita. Agora o horizonte do aumento de receita ele está positivo, então você começa a ter mais dinheiro entrando para pagar essas dívidas. Elas ficaram mais caras, porque o Pronamp, quando todo mundo pegou durante a pandemia, ele estava próximo de 4%, hoje ele está batendo 13% ao ano de custo de capital. Então, as dívidas ficaram mais caras, mas também a receita começou a entrar. Então, a partir do momento que o empresário tem receita, ele consegue chegar no banco e falar, cara, eu quero renegociar esse meu Pronamp, colocar ele mais para frente, parcelar em mais vezes, já que eu estou tendo receita, eu consigo assumir esse compromisso e aí equilibrar melhores as contas. Então, é exatamente isso que está acontecendo com a grande maioria dos estabelecimentos. Eu estou tendo mais vendas, com essas vendas eu estou conseguindo ter uma saúde financeira melhor, então eu volto aonde eu tenho dívida e negocio aquelas dívidas para eu poder pagar mais alongado. E aí, isso mostra uma curva crescente positiva para o setor, que com esses números aí, principalmente das contratações, ele confirma que é isso que está acontecendo. Né? Matheus, um dos maiores credores de qualquer empreendedor são os bancos. E o Desenrola Brasil é um programa federal voltado apenas para dívidas com bancos. No caso de donos de estabelecimentos também que têm essas dívidas e podem renegociar, pode ter algum efeito também nisso? Com certeza, com certeza. Tanto programas de renegociação governamentais, como o Desenrola, quanto agora a Caixa Econômica, a gente está esperando a Caixa Econômica soltar uma nova normativa de renegociações do Pronamp, que foi aprovado há coisa de um mês atrás e a Caixa está operacionalizando. E até o empresário que tem um relacionamento bancário e consegue renegociar diretamente aquela dívida específica dele. Esses são os caminhos principais aí para você conseguir tirar o impacto do custo do capital que está alto e também da parcela que está alta. Então, eventualmente, o empresário ele até topa pegar um dinheiro um pouco mais caro, mas pagar em mais parcelas e aí fazer com que a parcela caiba no bolso nesse período que ele está recuperando as receitas, ou se ele tiver algum tipo de entrada de capital, né, como o Desenrola, como o Pronamp, que as renegociações, ele consegue reequalizar essa despesa. Então, isso é muito positivo, tem que ser procurado pelos empresários, quem está na situação com certeza está atrás disso, e vai ser muito bem aceito pelo mercado, com certeza. E para a gente encerrar, Matheus, você já falou aí em outras respostas que a tendência é otimista, né? Que esse setor de bares e restaurantes, até a hotelaria também teve um número positivo de contratações, mas falando da Brasel, falando de bares e restaurantes, então a tendência de continuar crescendo mesmo depois que passar o inverno, né, que é um período um pouco sazonal, que tem as férias escolares e tal, esse crescimento ele deve seguir, então, por todo o ano, na visão de vocês? Sim, sim. A única questão que a gente está preocupado e isso tem preocupado aí principalmente os empresários que estão um pouco mais antenados, a gente está no meio do processo de reforma tributária, né? Agora indo para o Senado aprovar, e a Brasel conseguiu com que o setor entrasse com uma alíquota, como um sistema especial, né? Que tivesse a possibilidade de ter uma alíquota diferenciada dentro do setor de serviços.
Então, a gente está um pouco preocupado com isso, que se essa alíquota não for mantida, os preços dos produtos podem quase que aumentar em torno de 40% aí. Então, essa é uma preocupação, mas é uma preocupação sistêmica que não impacta direto agora no dia a dia do empresário, mas muitos empresários que estão com investimentos engatilhados para aproveitar esse crescimento de receita, você senta para conversar, pessoal, não, mas eu quero entender o que vai sair da reforma tributária, mesmo que isso seja implementado daqui 10 anos, né? Mas para a gente começar a entender se faz sentido já começar a investir ou que forma que vale a pena fazer esse investimento. Mas sim, o mercado está bem otimista aí com esse segundo semestre e acredito que a gente vai trazer bastante emprego aí para o setor e para a região nossa de Campinas. Para você que pegou a entrevista pela metade aí, saldo positivo no primeiro semestre de alimentação fora do lar e hotelaria, 3.326 novas vagas de janeiro até junho. Matheus Mazon, presidente da Abrazel, né, que é a Associação de Bares e Restaurantes da região metropolitana de Campinas, muito obrigado por nos atender novamente aqui no Estúdio CBN. Uma boa tarde, um abraço. Boa tarde, Marco. Um abração, prazer falar com vocês. Todo nosso. Intervalo 2h55.